alguns efeitos naturais da disrupção econômica global, mesmo que Moçambique não tivesse sido muito impactado pelo vírus, obviamente poderia ter tido alguns efeitos internacionais ligados à disrupção da economia global. E também esperou-se uma descida de preços de commodities que poderia trazer dificuldades de rendimento de exportações. E em abril de 2020, o FMI lançou suas previsões sobre o crescimento econômico em todo o mundo. E trago aqui, Moçambique e alguns outros países só para mostrar as previsões econômicas para 2020 e 2021 no momento de abril de 2020. Então, notamos duas coisas importantes aqui. Primeiro, e são dados reais, havia uma tendência decrescente do crescimento real per capita em Moçambique. Começamos os inícios da 2020, da década de 2010, realmente numa boa posição, com um crescimento forte per capita real, de facto maior do que em muitos outros países de rendimento baixo. Infelizmente, antes do Covid, como mostra este gráfico, essa tendência inverteu-se. De facto, começou a baixar o crescimento real per capita antes do Covid-19 e só, infelizmente, nosso vizinho, África do Sul, foi o pior. A previsão do Covid-19, de facto, naquela altura, para Moçambique, não foi de um grande impacto econômico. O impacto econômico lá, a previsão econômica do crescimento real em 2020 foi quase igual ao crescimento econômico real de 2019. O que quer dizer que um ligeiro aumento esperado foi reduzido para ficar numa tendência quase igual. Mas o que aconteceu? Bom, de facto, os impactos na saúde não têm chegado a ser tão devastadores como as previsões iniciais. Havia previsões iniciais de grandes dificuldades, milhares de pessoas mortas. Até agora, felizmente em Moçambique, não chegamos a esse ponto. Não quero dizer que não houve impactos em termos de saúde, obviamente houve, mas não foram tão devastadores como algumas pessoas pensaram no início. Mas, como ouvimos hoje, os impactos econômicos têm sido significativos e prolongados. E gostaria de enfatizar aqui, não é só impactos econômicos. Estamos a falar de impactos econômicos, impactos de capital humano, educação, também saúde, que realmente são ainda mais prolongados. A questão, a preocupação levantada hoje, no início, foi que com muitas crianças fora de escola, que perderam muitos dias ou meses de educação, qual é o impacto de longo prazo em termos de acumulação de capital humano? Esse realmente pode trazer grandes problemas para o futuro. Ao mesmo tempo, vimos, e a evidência mostra, que os impactos têm sido desiguais, ambos entre e dentro das economias. Para Moçambique, por exemplo, ouvimos que são os jovens, é o setor informal, o setor de alojamento e turismo, que realmente sofreu muito mais do que outros. E, de facto, isso traz uma grande preocupação. Ainda não temos os dados fixos, mas a preocupação é que a pobreza provavelmente aumentou bastante. E realmente esta é uma preocupação para todos nós. Enquanto falamos hoje da desigualdade, que realmente é também um outro assunto para um país como Moçambique, temos que ter em conta essa preocupação com esse nível de pobreza, que vamos ver qual é a situação. E realmente estamos a ver em Moçambique e em outros países de rendimento baixo uma recuperação econômica
mais lenta ou atrasada. Isso quer dizer, isso se refere ao acesso limitado às vacinas, a inestabilidade de demanda global, ainda a economia global não está num ritmo muito forte, e também podemos pensar em outras causas. De facto, se olharmos agora as previsões de crescimento real per capita agora em 2021, é indicativo que Moçambique agora, a previsão indicada pelo FMI para este ano é de facto menor do que outros países. Quer dizer, o FMI está a prever que Moçambique vai continuar com uma tendência negativa em termos de crescimento real per capita para este ano, comparado com todos os outros países que mostrei antes. Vou passar. Acho que é importante neste contexto refletir que uma parte desta previsão não é só o Covid-19. De facto, o Covid-19 está a adicionar ou acrescentar aos outros desafios que já tivemos. E aqui podemos dizer, de uma forma resumida, pensar em 5. Primeiro, até agora, ou pelo menos nos últimos 10 anos, houve uma grande dependência do ritmo de crescimento nos recursos externos. O que quer dizer, tem sido difícil encontrar um motor de desenvolvimento, o crescimento interno, que pode ser inclusivo e abrangente. E já ouvimos várias contribuições ao longo de hoje sobre essas dificuldades ou desafios estruturais da economia de Moçambique. E esses são realmente importantes. Segundo, e ligado às expectativas não satisfeitas dos recursos naturais, houve uma grande expectativa que primeiro o carvão, depois gás natural, iria resolver todos esses problemas de crescimento e recursos limitados públicos, mas até agora essas expectativas não foram satisfeitas. Terceiro, a crise de dívida e seu impacto na inflação. 4, os conflitos no centro e norte. E 5, vários choques naturais. Estamos a falar aqui dos ciclones, Kenneth e Idai, entre outros. Então, de facto, temos uma série de desafios que abalaram ou têm abalado a economia e, além disso, encaramos Covid-19. Então, não é uma situação fácil. Nesta situação, o que é possível fazer? Então, primeiro, quais são os princípios de ação? Aqui são pontos para debate. Primeiro, no meu ponto de vista, o mais importante é fortalecer o poder de compra dos consumidores, os agregados familiares mais pobres, principalmente, e as empresas, e aqui as mais pequenas. Quer dizer, para estimular a economia, pessoas têm que ter dinheiro. Colocar dinheiro na mão das empresas e das pessoas é importante e também isso pode evitar outras repercussões mais negativas, inclusive a perda de ativos, malnutrição das crianças e tudo mais. Segundo, as políticas devem ter uma cobertura ampla, inclusiva. Estamos perante uma situação de grandes necessidades, não é só um grupo pequeno que precisa de ajuda. Realmente, mesmo em 2014 e 2015, quando foi feito o último inquérito aos agregados familiares, a cifra de pobreza, ou a percentagem, ou proporção das pessoas em Moçambique pobres, foi quase 50%. Não estamos a falar de 10%, estamos a falar de 50%. E desde nesse momento, sofremos esses vários choques e desafios. Também temos que reconhecer algumas limitações estruturais. Os instrumentos de política monetária para estimular a economia, do modo geral, não são necessariamente muito eficazes aqui, por causa da falta de falta de acesso aos mecanismos de financiamento e tudo mais. Também reconhecemos que a capacidade do Estado para implementar políticas muito complexas também pode ser limitada. Eu gostaria aqui de
colocar 4 sugestões para debate, muito gerais, em termos de aquilo que pode ser considerado como opções de política. Falamos hoje sobre os subsídios aos agregados familiares e, de facto, eu acho que devemos priorizar e prolongar esses pagamentos do Programa de Apoio Social pós-emergência Covid-19, com um enfoque especial para as zonas turísticas e fronteiriças que, bom, as evidências apontam para os lugares que continuam a ser muito afetados pela Covid-19, mas também temos que pensar se o modelo atual de financiamento e de como chegar a esses tipos de pagamentos aos participantes pode ser repensado. Também podemos pensar, de facto, em uma coisa parecida, mas para pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas, inclusive os informais, são importantes para o rendimento familiar e do emprego local. De facto, donativos únicos para esses tipos de empresas podem ser úteis e há alguma indicação que realmente ajudam esses tipos de empresas continuam a voltar e recuperar dos choques. Também já ouvimos um pouco hoje para considerar uma reforma no INSS para incorporar uma janela de apoio para os trabalhadores sujeitos aos choques. De momento, não há nenhum apoio para os trabalhadores inscritos no INSS quando ficam desempregados, e uma espécie de uma janela pode ser muito relevante, porque não, Covid-19 é um choque, vamos ter outros no futuro. E 4, bom, isso pode ser mais polêmico, é uma série de reformas tributárias para tornar o sistema mais inclusivo e para o crescimento. Umas ideias podem ser reduzir a taxa de IVA temporariamente, reduzir a primeira escalão de IRPS para 0. De facto, muitos países, é interessante Moçambique, que logo que começa a receber um salário formal, paga-se 10%, mesmo no salário mínimo. Em muitos outros países, Malawi, Quênia, o pagamento inicial só começa depois de um certo valor muito mais alto. De facto, o valor em Quênia para começar a pagar IRPS é $2.000 total por ano, que é muito mais do que em Moçambique. Acho que é 2.500. Também podemos considerar algumas outros benefícios fiscais para empresas exportadoras. Por que empresas exportadoras? Bom, primeiro, foram mais afetadas pelo Covid-19 e, segundo, elas têm mais potencial para crescimento numa situação em termos gerais e os efeitos multiplicadores desses tipos de empresas normalmente são maiores. Bom, essas são ideias. Agora, acho que para o painel podem refletir um bocado. Muito obrigado.